Eu quero saudar a todos, cumprimentar a mesa aqui colocada, em primeiro lugar, na pessoa do nosso grande anfitrião, meu caro amigo, professor José Godoy, cujo coração generoso é que responde por os elogios que me fez. E eu tenho de aceitar só um: a mania da pontualidade. Isso tenho mesmo, mistura de japonês com prussiano. Quero saudar e agradecer, professor Godoy, e na sua pessoa cumprimentar toda a direção do Grupo Áquila, todos os colaboradores, mais de 400, muitos aqui presentes, que estão pelo Brasil afora e por outros países pelo mundo. Quero saudar o Carlos Marques, também nosso anfitrião aqui pela FIENG, os prefeitos, na pessoa do prefeito Vitor Penido, o prefeito Arthur Vigílio ainda não chegou, mas quero deixar aqui também meus cumprimentos a ele, meu correligionário, grande liderança nacional, foi senador, ministro de Estado, é um grande nome. E a plateia, eu não queria citar aqui dois grandes empresários, amigos meus que estão aqui, José Saad do Alibe, que preside o Grupo Bandeirantes de Minas, e o nosso caro Helder Mendonça, que está aqui, do Grupo Foro de Minas. O Helder é responsável por muitos dos quilos que eu apresento, em razão do pão de queijo excepcional que sua família fabrica já há décadas. Mas, professor, primeiro quero agradecer a homenagem que me é dirigida. Quero ser testemunha, em primeiro lugar, da qualidade, da precisão do trabalho do Grupo Áquila. Não só daquele que fui parceiro, digamos assim, no início da década passada em Minas Gerais, no choque de gestão. Mas o Áquila, sem dúvida alguma, é hoje, meu caro Rodrigo, uma das joias do patrimônio intelectual de Minas Gerais. Nós, mineiros, somos muito orgulhosos de muitos dos nossos valores, entre os quais destaco com grande relevo a nossa condição intelectual, cultural e educacional. E isso se reflete em grandes instituições, as nossas universidades, da qual o professor Godoy se refere, ele que dirigiu a Escola de Engenharia, e da qual eu sou professor da Faculdade de Direito, e outras tantas universidades de excelente qualidade que temos em Minas Gerais. E também nas nossas corporações, que atuam quer na área empresarial, quer na área de consultoria, todas elas com grande destaque pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu acho que nós devemos ser muito orgulhosos, e reitero essa expressão, de sabermos que Minas Gerais conta com um capital humano diferenciado. E digo isso sem nenhum regionalismo, sem nenhum bairrismo àqueles que nos visitam, mas é um dado da referência, o empenho na educação. E por isso, quando o professor Godoy menciona os estudos que realizou no passado e esse esforço hercúleo que o Áquila hoje em consultoria faz, em prefeituras, estados e no setor privado, mas sempre focando na educação, só pode receber nosso aplauso, que é aquilo que está no DNA de Minas, a educação, a cultura, nos nossos valores tradicionais. Então, esse período, ainda curto do Grupo Áquila, 6 anos, mas que reflete, na realidade, uma experiência já de mais de 30 anos de dedicação na boa gestão pública. E eu tive a oportunidade de, no concreto, no dia a dia, na faina e na labuta diárias de um governo, acompanhar o resultado efetivo do que é um trabalho de gerenciamento intensivo, realizado à época pelos consultores que nos ajudaram em Minas Gerais. De maneira clara e cristalina, mas quase como num passe de mágica. E o Vitor Penido me dizia há pouco que tem realizado também na sua prefeitura de Nova Lima o Grupo Áquila. Como é possível, numa gestão empreendedora, criativa, ousada e inovadora, apresentar com rapidez resultados que são sentidos pelas pessoas, resultados objetivos. E isso, portanto, deve ser o nosso grande esforço no Brasil de hoje. O Brasil carece gravemente de várias crises que temos hoje. Passamos por várias crises. Uma crise, a maior delas, sem dúvida, na minha opinião, é uma crise de liderança. Não temos hoje lideranças no Brasil. As lideranças foram pulverizadas, desapareceram. As pessoas perderam a confiança, perderam o sentido que tinham dos seus líderes. Isso é muito grave,
porque sem liderança, eu não digo só no mundo político, no mundo empresarial, no mundo religioso, no mundo acadêmico, há uma grande indagação, sempre colocando em dúvida a força da liderança. Isso, como eu disse, é delicado e muito ruim, porque é exatamente o líder que faz a reforma. Se não for o líder nas instituições municipais e das empresas que lideram esse movimento de reforma na gestão, o movimento não vai acontecer. E foi a primeira coisa que o professor Godoy nos ensinou, a mim em especial. Se não houver uma liderança robusta, firme, sólida, vocacionada ao planejamento, nós não teremos condições de implementar nada, porque as técnicas, os instrumentos existem, mas sem a vontade, e no caso a vontade política de implementar, não funcionará. E este lamentavelmente, é o retrato atual. A crise política é grave, a crise econômica é gravíssima, a crise ética é pior ainda, mas temos uma crise de liderança. E isso é que eu lamento muito. E nós teremos, e por isso o objeto desse seminário, desse grandioso evento do Grupo Áquila, que é relativo ao Foco 2018, uma oportunidade singular no próximo ano, para renovarmos, nós todos brasileiros, para vocacionarmos, todos nós, a possibilidade de uma grande catarse nacional, para expurgarmos os fantasmas e no movimento democrático natural, nas urnas e eleitoral, no próximo ano, nós podemos saber que nesse momento eleitoral é o momento da renovação, da credibilidade ou do surgimento de uma nova legitimidade, para permitir no âmbito nacional que se renove e que nessa renovação decorra aquilo que nós brasileiros estamos sedentos, que é um ambiente de paz, um ambiente no qual nós tenhamos segurança jurídica, nós tenhamos um ambiente amigável para negócios, nós tenhamos um ambiente positivo para receber investimentos estrangeiros sem temor, investimentos que possibilitem, na ausência dos recursos públicos, que são insuficientes para isso, obras na infraestrutura, investimentos necessários para reduzir o custo do Brasil. Tudo isso dentro de um feixe de um plano de governo que eu espero que surja no próximo ano. E que deve ser colocado, professor Godoy, sob o palio de uma ideia que me parece a mais singela de todas, para que a gestão entre bem. Nós precisamos ter no Brasil, nos dias de hoje, o que eu chamo de agenda da simplicidade. Já que não temos recursos para investir, já que temos dificuldades de avançar nas políticas públicas, também por deficiências de gestão, nós precisamos, de maneira muito sólida e extremamente ousada, criar nessa agenda da simplicidade a forma de facilitar, de tornar mais simples, mais célere a vida das empresas e dos cidadãos. Essa simplicidade decorre do relacionamento que temos com os órgãos ambientais, com a Receita Federal, com os poderes públicos de modo geral e nas próprias empresas. Saúdo ao prefeito Arthur Virgílio, que acaba de adiantar esse auditório, a quem saudava há pouco, meu eminente prefeito, senador, ministro, pela grande honra que é termos na vida pública e política brasileira, Vossa Excelência, e que recebeu e vai receber novamente aqui os encômios do professor Godoy, nosso anfitrião, a Vossa Excelência, os cumprimentos de nós mineiros, que seja bem-vindo a Minas Gerais. Quero saudá-lo e cumprimentá-lo e peço o cumprimento de todos ao ilustre representante, tão eminente quanto o prefeito Arthur Virgílio. A ideia da agenda da simplicidade, ela deve estar inoculada dentro de todos os gestores e políticos brasileiros, porque o que o Brasil não tolera mais, que é exatamente a figura do custo do Brasil, é o desnecessário gasto e desperdício de recursos e perda de tempo e de energia com questões das mais simples, as mais que poderiam ser as mais singelas e as mais singulares. Veja a questão tributária, professor Godoy. O ICMS é o tributo mais complexo do mundo. Quais empresas que não estão aqui presentes, que não gastam fortunas com contadores, advogados, com seus especialistas, para entender uma legislação copiosa e desnecessária, que poderia ser substituída de maneira muito tranquila, como o mundo afora ensinou, através de um imposto de valor agregado. Por isso mesmo, nós precisamos inovar, nós temos de ser ousados. Um novo governo deve dizer, basta! De fato, não temos recursos para fazer grandes obras, para fazer grandes revoluções. Para isso, contaremos com um ambiente negocial propício e traremos investimentos externos. Mas internamente, é hora de arregaçar as mangas e tornar a vida dos brasileiros mais simples. Para isso, não custa um centavo.
Não custa nada, custa só a boa vontade, a vontade de fazer, o empenho em realizar. A liderança que eu disse no início de minha fala, que hoje não temos no Brasil, a ausência de lideranças. Essa liderança nova que vai surgir, e certamente os debates do ano que vem permitirá que tenhamos vários novos líderes debatendo, aí sim, levantando uma bandeira como essa, acho muito criativo, porque vai dizer, sem gastar, nós podemos fazer de verdade uma profunda revolução e reforma na vida cotidiana do cidadão brasileiro, na política pública da educação, da saúde, da segurança pública, porque tudo é difícil, é complexo, tudo não pode, tudo assim sempre foi feito, tudo a lei proíbe, tudo o procurador dá parecer contra. O professor Godoy se lembra do nosso sofrimento. Nós não podemos tolerar, admitir esse conformismo na gestão pública. E esse conformismo se combate, reitero e insisto, com a ideia matadora, entre aspas, a simplicidade, a singeleza. Temos de ser mais simples, porque tudo no Brasil é rococó, é gongórico, é complexo, é procedimental. Gastamos muito mais energia nos processos do que na atividade fim. O Brasil é o único órgão do país do mundo que tem mais engenheiros no Tribunal de Contas da União do que o Ministério dos Transportes, professor Godoy. Imagine, porque o controle vale mais do que a atividade fim. Não estou discutindo a importância do controle, é fundamental, mas o controle existe, porque existe a atividade finalística, porque existe a política pública. Nós não podemos inverter esses valores. Por isso acredito que uma nova política vocacionada à simplicidade, a um Estado mais célere, eficiente, enxuto, mas não digo mínimo, que isso já passou o tempo. O Estado necessário é que terá condições, com foco na boa gestão e, sobretudo, com liderança inovadora, robusta, criativa, ética e valorosa, com equipes profissionais de alto nível. E o Brasil tem isso às mãos cheias, e a prova está aqui, inclusive, nesse distinto auditório, com condições plenas de realizar algo que nós ainda hoje lamentamos, como o professor Godoy mencionou, ainda que aqui a voo de pássaro. Indicadores que colocam o Brasil, em termos de educação, em posição vexatória no cenário nacional. Estatísticas que colocam o Brasil em situação constrangedora em termos de competitividade econômica. Isso é muito delicado, porque o mundo olha para cá e diz, não vou investir. Um país que não tem segurança jurídica, um país que não cumpre contratos, um país que não mantém a sua palavra, nós não vamos investir lá. E como não temos recursos públicos, ficamos na idade das pedras, ficamos ainda na pré-história. Eu acho, de fato, que a hora não basta. E não é difícil fazê-lo. Novas lideranças, novas ideias, a catarse no próximo ano. E aí sim, nós vamos marchar com a simplicidade. E concluo, dentro do tempo, e sem usar os 15 segundos que me foi aqui generosamente otorgado, relembrar, professor, que é muito importante o trabalho do Grupo Áquila. Exatamente levando conhecimento, experiência, troca de projetos e ações pelo Brasil afora e trazendo também do mundo inovações. É fundamental, porque sem conhecimento, no século XXI, não vamos a lugar algum. E é na mão desses jovens, rapazes e moças, experimentados, de todas as profissões, que nós temos a confiança no desenvolvimento, no progresso e, sobretudo, na prosperidade de nosso Brasil. Parabéns ao Grupo Áquila por esse evento e pelo trabalho que realiza pelo nosso país. Muito obrigado, senhoras e senhores.